Olá, gente. Mais um dia estamos juntos, mais um dia de quarentena, sempre nesta palavra. Mas estamos muito próximos de sair dessa situação, porque Deus já tem cuidado de tudo isso. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre como lidar nos dias adversos, né? Dias contrários. Tudo aquilo que a gente propôs na vida, os sonhos, né, os projetos, as construções do futuro que a gente tem dentro de nós como coisas sólidas, família, ministério, profissões, né, empresários, enfim, tudo aquilo que nos aponta para o futuro a gente tem como sólido dentro da gente. Mas a gente esquece às vezes que dias difíceis, dias de grandes lutas, dias de grandes dificuldades chegam e parece que a gente nunca está preparado para esses dias. Nós nos preparamos para os dias bons. Eu quero ler um versículo aqui em Marcos, capítulo 4 de Marcos, versículo 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: passamos para outra margem. Veja bem, naquele dia, esse era um dia realmente que entardeceu com grandes eventos celestiais, né? Sinais que Jesus realizou de cura, milagres. Eu penso que esse dia foi um dia que os discípulos contemplaram a grandeza de Jesus Cristo. Eles viram paralíticos andarem, surdos ouvirem, mudos falarem, doentes de várias molestas doenças, até doenças contagiosas como lepra e outros tipos de doenças certamente que assolaram as pessoas. E naquele dia, desde o amanhecer até o entardecer, foi só milagres, milagres, milagres e milagres. Parece que é bem por aqui. A gente vive o dia do milagre, mas não sabe viver o dia da luta. E as coisas passam a ser tão gostosas que a gente até acomoda. Chega a dizer aqui no versículo 36, diz assim: E eles, os discípulos, despedindo a multidão, levaram assim como ele estava no barco, e outros barcos o seguiam. É isso aqui, os cortejos da alegria nos seguem, né? Aqueles barquinhos menores que saíram seguindo o barco onde Jesus estava, era um barco de regozijo, pessoas que foram curadas certamente, famílias que foram restauradas, né? Pessoas que foram ressarcidas nas suas perdas e agora estão debaixo de grande bênção de prosperidade. Esses barquinhos seguiam, e os discípulos levaram Jesus assim como estava. Diz assim, e o levaram assim como estava. Parece que não havia uma preocupação em perguntar se ele estava cansado, se ele estava precisando de um banho, se ele estava precisando de uma água, se ele estava precisando de um apoio para aquele dia tão fadigante. E os outros barquinhos iam atrás, aquilo era regozijo para os discípulos. É assim que a gente vive, os aplausos nos encantam, os elogios nos encanta, né? As mensagens proféticas, assim diz o Senhor, amanhã farei, isso nos encanta, e a gente vive movido por esses aplausos, por esses incentivos. Mas quando chega o dia da adversidade, quando chega o dia do medo, quando o medo invade, e aí o que fazer? A Bíblia diz no versículo 37, diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de maneira que o barco já estava a encher-se de água. Olha bem, era a quarta vigília daquele dia que entardecia. Quer dizer, o dia do milagre ficou para trás. O dia dos prodígios, o dia dos aplausos, o dia dos elogios, o dia que tudo que você coloca as mãos realizou,
prosperou, cresceu, multiplicou. Foi fácil de dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Foi fácil de dizer, o Todo-Poderoso está no meu lado, El Shaddai. Foi fácil de dizer, Rafá é o seu nome, aquele que me cura, Raá é o seu nome, ele é o meu pastor, e nada vai me faltar. É fácil de dizer. E agora eles estão debaixo de uma tempestade, águas, vento, tremores. E esse dia, como trabalhar ele? O medo entra nele, a incerteza, a insegurança. Nós estamos aqui, né, no 4º mês do ano. Foi ali o Réveillon. As propostas, as profecias, as visões, o desejo, as marcas que colocamos nesse ano, os nomes que colocamos nele, o selo que colocamos nele. De repente, estamos no 4º mês do ano 20, e aonde nós estamos? Debaixo de uma pandemia, debaixo de uma epidemia, debaixo de uma guerra que não sabemos aonde vai parar isso. E esse dia, como fica? Será que Deus é o Senhor desse dia? Eu queria que você olhasse aí sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, que diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, consideram em que Deus fez tanto um como este e aquele, para que o homem nada descubra do que se vier depois dele. Então veja bem, olha, se o dia é de cura, o dia foi de prodígio, o dia foi de sinais, o dia foi de grandeza, foi de tanta prosperidade, esse dia foi de Deus. E agora chega o dia da adversidade, a gente joga tudo isso na contabilidade, que Satanás está nos atacando, que o diabo está nos destruindo, que os demônios, que eu dei legalidade, sei lá, a gente fica procurando defeito, procurando justificar o dia da adversidade. Agora, Salmo 27, versículo 6 diz assim: no dia da adversidade o Senhor te acolherá. O dia adverso o Senhor te acolhe e te oculta no tabernáculo dele, no recôndito do seu tabernáculo. Paulo diz assim, né, no capítulo 6 de Efésios, versículo 13, Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecei-vos inabalável. Olha só que maravilha. Então, o dia da adversidade, ele existe. O dia mau, ele existe. E os discípulos aqui não souberam entender, porque a água vinha tão forte, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Parece que essa é a palavra do dia da adversidade. A gente não está preparado para enfrentar as dificuldades de um dia mau. O medo, ele entra, ele invade a nossa alma. Eu falei na aula passada sobre justamente aquele dia entardecido, que as portas se fecham, a fuga existe, o medo está ali, mas Jesus chegou. E aqui Jesus não chegou, ele estava no ambiente. Ele estava no ambiente. É o mesmo que fez o paralítico andar. É o mesmo que fez os surdos ouvirem. É o mesmo que curou as doenças incuráveis. É o mesmo que restaurou ambientes e ambientes. Ele está ali, é o mesmo que foi seguido pelos outros barquinhos, pelos aplausos, pelos elogios, pela grandeza. É o mesmo, enfrentando toda intempérie da vida. Agora, a gente não sabe lidar com isso. E eles despertam a Jesus e dizem: não te importa que pereçamos, mestre. Mas Jesus, ele nos diz que no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero deixar essa palavra
como uma palavra profética. O dia mau, ele vai passar em nome de Jesus. Nós estamos preparados para viver o evangelho mais contemplativo, contemplando, olhando, vendo, degustando o que Deus faz no outro. Mas nós precisamos entender o evangelho participativo, o evangelho que eu participo, que eu tenho milagre, eu tenho prodígio em mim, eu tenho sinal de Deus na minha vida. Então eu estou liberando essa palavra para cobrir todos os lares onde essa palavra chegar, todas as empresas onde essa palavra chegar. Jesus se levantou e olhou para o vento e disse: vento, aquieta-te. E o vento aquietou. Está escrito aqui no versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento, disse: aquieta-te, o vento aquietou. Acalma-te, o vento, e o mar aquietou-se. E fez-se grande bonança. Então, mesmo nesse dia adverso, negativo, contrário, coronavírus e etc., o Senhor quer que você supere este dia e saia deste dia mais forte, como Eclesiastes falou. O dia da prosperidade foi do Senhor, mas o dia da adversidade também Ele nos fez. Que Deus abençoe e os cubra com o sangue do Cordeiro, tu e a tua casa seja repleta de bênção, em nome de Jesus. Amém.